tua sabedoria, teu poder, a tua graça, a tua proteção. Que a minha mente seja a mente de Cristo. Que a minha mente tenha os desígnios e propósitos de Deus bem discernidos. E que eu consiga captar. Minha mente esteja acesa para captar a palavra de Deus. Para querê-la na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que o Senhor sinta-se à vontade neste lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor tome a minha vida, esse púlpito, minhas cordas vocais, a minha mente, meu cérebro, meu espírito. Que o Senhor tome todo o meu ser para falar aquilo que o Senhor tem determinado, pré-determinado, estabelecido, segundo o teu conselho e presciência, para dizer a cada um aqui nessa noite. Que nós sejamos fortalecidos por aquilo que o Senhor planejou. Pelo poder da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém, amados? Amém. Ok. Eu quero falar sobre combate da alma. Foi o que Deus me deu. Eu fui estudar algumas coisas, fui buscar em Deus algumas coisas. A alma é tão importante. Bom, a começar, nós somos uma tricotomia. O que é tricotomia? Somos compostos de 3 partes: espírito, alma e corpo. Amém? Amém. E assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem uma função que se harmonizam perfeitamente entre si. Há uma comunhão perfeita entre eles. O Pai é o empreendedor, o autor do plano. Jesus é o executor do plano, o Espírito Santo é o capacitador. Amém, amados? Amém. É o inspirador, vamos dizer assim. E assim como nós somos corpo, alma e espírito, e cada um dessas partes tem uma função. E eu quero falar especificamente sobre a alma. Essa questão da alma é tão importante que na Bíblia ela é citada 469 vezes. Você entender o que é isso. O próprio Deus tem alma. Jesus tem alma. Quando ele estava indo para o Getsemane, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Tinha uma área, um mundo da alma dele que ele sentiu essa angústia. É interessante isso. E tem muitas passagens, por exemplo, o salmista Davi fala no Salmo 103, dizendo para a alma dele: ó alma, bendize ao Senhor. Bendize ao Senhor por todos os seus benefícios. Bendize ao Senhor pela salvação, porque Ele que te salva, Ele que te redime da cova. Ó alma, Ele que te prospera, então bendiga ao Senhor, alma. E Ele vai dizendo muitas coisas à alma dele. Se não me engano, eu fui contar lá um dia, tem 7 coisas que Ele diz para a alma dele louvar o Senhor. Ele disse também, numa outra passagem, no Salmo 45, 3, ó alma, por que estás abatida? Ó alma, por que estás desconsolada? Também diz em outra passagem, por exemplo, no Salmo 16, 10, Ele não deixará a alma do seu santo, Jesus, no inferno. Olha, na morte, né, melhor dizendo. Não deixará a sua alma na morte. Não permitirá que seu santo veja a corrupção. E tem várias coisas a respeito da alma, que diz exatamente a respeito da alma. Por exemplo, a gente sabe que existe uma disputa, porque o que está em disputa é a alma do homem. Satanás a quer como um troféu para dizer: está vendo, essa alma é minha. Eu a tenho. Me deram essa legalidade. O próprio homem deu a legalidade para eu ter essa alma. Né? E quanta gente que diz, vendeu a alma para o diabo, né? Não tem esse termo. E de fato é isso mesmo. Tem pessoas que dão conscientemente sua alma para Satanás. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele ia passar por Samaria, porque era caminho de Jerusalém. E a gente sabe muito bem que os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa. E os discípulos entraram na cidade para procurar pousada para eles ficarem, para no dia seguinte irem para Jerusalém. E os samaritanos, sabendo que eles eram judeus e estavam indo para Jerusalém, eles negaram a pousada para Jesus e seus discípulos. E os discípulos vieram falar para Jesus e disseram assim: olha, queres que mandemos vir fogo do céu para destruir a todos?
E Jesus disse assim, não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir as almas, mas veio salvá-las. Então, Deus quer salvar a alma do homem, enquanto que o diabo quer destruir, ou seja, a quer como um troféu. Então, por isso que existe essa disputa. Interessante que lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, porque vai ao ponto de dividir alma e espírito. Por que isso? Porque Deus ali, com o poder da palavra dele, ele quer separar a sua alma do espírito, para que não haja nenhum tipo de briga. E a alma possa receber a palavra para ser curada. Amém, amados? Amém. Porque a parte que se comunica com Deus é o espírito do homem. Porque o Espírito Santo reside no espírito do homem, não na alma e nem no corpo, é no espírito do homem. Tanto é que quem deu o espírito ao homem foi Deus. Diz que quando a pessoa morre, lá em Eclesiastes 12:7, que o corpo vai para a terra, que o deu, né? A terra deu o corpo, vai para o pó. E o espírito volta a Deus que o deu. Mas e a alma? Se a alma está salva, ela vai junto com o espírito para Deus. Se a alma não está salva, ela vai para o inferno. Ela se separa do espírito. Agora, Paulo fala de uma briga da carne com o espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, 17, que ele diz assim, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Cada um quer inclinar o outro. Pelo seguinte, a carne quer que a alma se incline a ela, enquanto que o espírito quer que a alma se incline ao espírito, lógico, para ela ser salva, para ela ser curada, para ela ser liberta, porque os males, a maioria dos males, estão sediados na alma do homem. Eu vou falar muito sobre a alma aqui hoje, para que você saiba como é que esse negócio da alma é um mundo separado do corpo. O corpo, por exemplo, ele ocupa espaço e tempo. Mas a alma não, tem um mundo à parte disso. Amém? Você está entendendo o negócio aqui? O negócio é sério. Então, vamos lá. É o seguinte, eu quero que você abra a sua Bíblia. Houve muita cura aqui de manhã, em várias áreas da alma. Amém? Então, abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos até o 11. Eu estava lendo esse texto aqui, com muita atenção, de repente veio aquele negócio da alma aqui, que vai estar aqui na frente. Falei, nossa, olha que interessante. Aqui tem coisa. E diz assim, versículo 9, 1 Pedro 2, versículo 9. Deus, olha aqui para mim primeiro. Deus, ele te vê assim, ainda que muitos não sejam. Ele já te vê dessa forma que está aqui escrito. Como Pedro escreveu pelo Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Olha quem você é, na ordem do dia. Mas vós sois a geração eleita. Vamos dizer na primeira pessoa. Eu sou eleito. Eu sou eleito. Por Deus. Sacerdócio real. Eu sou sacerdote e rei. Porque é isso que quer dizer. Está numa coisa só, sacerdote e rei. Eu sou separado para Deus. Eu sou separado para Deus. Porque nação santa, santidade é separação. Amém? Para Deus. Eu sou adquirido por Ele. Eu sou adquirido por Ele. É adquirido por Ele pelo sangue de Jesus, que te comprou, te redimiu, te purificou. Amém, amados? Amém. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que eu anuncie as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qualquer lugar que você estiver, há um desígnio de Deus para você anunciar as grandezas. De alguma forma, Deus vai preparar isso. Sempre vai vir uma palavra da outra pessoa, uma situação que vai ser de fato preparada por Deus, mesmo porque Ele tem propósito
com relação a que o evangelho seja anunciado, o reino seja anunciado. Então sempre vai ter uma situação para que você anuncie algo de Deus. Você pode falar, por exemplo, eu sou de Deus, minha vida está entregue a Ele. E aí tem uma palavra para a sua vida, Ele quer fazer uma obra para a sua vida. Você vai estar anunciando as grandezas de Deus para alguma pessoa, para um grupo de pessoas, ou para algum lugar que você esteja, ou para algum povo onde você esteja. Sempre Ele quer que você anuncie as grandezas dEle. Por isso Ele te separa para tudo isso. Amém, amados? Aqui está quem você é. Você é assim. Deus chamou para você isso aqui, está escrito aqui. Amém, amados? E diz assim no versículo 10, antes não erais povo. Diga, eu não era povo. Eu não era povo. Mas agora eu sou o povo de Deus. Mas agora eu sou o povo de Deus. Antes eu não tinha alcançado misericórdia. Antes eu não tinha alcançado misericórdia. Mas agora eu alcancei misericórdia. Agora eu alcancei misericórdia. Aleluia. Aí no versículo 11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que são desejos, as quais, olha o que ele diz, combatem contra a alma, ou machucam a alma, ferem a alma, apagam a alma, ou sobrepuja a alma, submete a alma a tantos desejos, a tantas coisas que vão acabar destruindo a alma do homem. E aqui eu comecei a pensar nesse negócio, sobre esta passagem. Falei, peraí, a alma não é uma coisa tão simples assim. Porque é na alma que estão as feridas, né? Como a gente fala muitas vezes. Muitas vezes a alma de um homem, de uma pessoa, ela é ferida por tantas situações do passado dela. Ou das coisas até que estejam acontecendo no presente. E eu fui ver as áreas dessa alma. Porque a alma, ela não tem uma área só. A alma e pronto, não. Ela tem 4 mundos. Diga, 4 mundos. E tem mesmo. Na palavra de Deus tem muitas passagens que falam de alma como um lugar de emoções. Como um lugar de sentimentos. Como um lugar de lembranças. Como um lugar dos pensamentos. Dos sentimentos. Essa é uma área. E essa área, que é a primeira área que eu quero falar, é Nefesh. Nefesh é um dos mundos da alma, onde estão situadas essas coisas que eu falei. Lembranças, pensamentos, consciência, está no Nefesh. Amém? Amém. Deus não fez algo tão simples assim, mas Deus fez a alma completa. Para que a pessoa tivesse todos os sentidos na alma dela e ela pudesse prosperar através da própria alma dela. Tem um lugar da alma que cabe a prosperidade. Não sei se está no Salmo 25, que fala sobre isso. 25:11, se não me engano. Diz assim, ele conduzirá a sua alma à prosperidade. Então tem uma área da alma que recebe a prosperidade. É um dos mundos da alma. Mas nesse mundo que eu quero dizer primeiro, Nefesh, é onde tem essas coisas. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Jesus fala na história, porque não é uma parábola, do rico e do Lázaro, em Lucas 16. Porque veja bem, amados, todas as parábolas de Jesus, ele não cita nomes. Um homem fez tal coisa, plantou uma semente de mostarda, a mulher pegou fermento e colocou em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O homem que busca as boas pérolas, o homem que busca o tesouro. Então, ele sempre não cita nomes em parábolas, porque são parábolas. Mas, nessa passagem do rico e do Lázaro, ele cita o nome do mendigo, que se chamava Lázaro. Então, foi algo que aconteceu mesmo. E diz a palavra que o mendigo morreu e foi para o céu, cheio de Abraão. Estava lá, se deliciando, descansando, uma boa. E o rico foi para o inferno, foi para o céu. Do jeito que ele morreu, ele foi com aquela consciência. Sabia? Por quê? Diz que lá ele estava em tormento, a alma dele estava em tormento. E ele falou assim, ô pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo e ponha na minha língua, porque eu estou aqui em tormento. E diz a palavra, quando Jesus fala sobre isso, que havia um abismo entre os dois, e que cada um não podia passar para o outro lado.
E Abraão mesmo falou, não dá para passar para aí, e nem você para cá. Olha, um abraço, sinto muito. Aí ele falou, pelo menos manda alguém falar aos meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, eles precisam saber que o inferno é real, para eles não virem para cá. Ele falou, olha, se eles não ouvem a Moisés, a lei, os profetas, como é que ele vai ouvir alguém se eu mandar lá? Não tem jeito, falou para eles. E ele estava com a consciência, sabendo o que estava acontecendo com ele. A alma dele estava em tormento. E ele, naquele momento, tinha consciência de tudo que ele tinha feito. Porque não perde as lembranças, não perde os sentimentos, não perde as emoções que estão nessa área do nefesh, nesse mundo da alma. Agora, olha que tremendo. Quando o crente em Cristo morre, a alma vai junto com o espírito, eu falei isso lá, que diz lá em Eclesiastes 12:7, o espírito vai com a alma para o céu. E diz que lá, a palavra diz que Deus enxuga toda lágrima. E ele não vai lembrar de nenhum dos sofrimentos que passou aqui na terra. Uau! Porque é uma cura completa ali no céu. E é o seguinte, ele vai saber quem ele é, porque não perde a consciência, amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde a consciência, mas quando ela está possessa de algum demônio, ela perde a consciência, porque o demônio tira a consciência dela, e faz dela uma paçoca, e quando ela volta assim, quando o demônio é expulso, ela não vai se lembrar, porque o demônio toma a consciência da pessoa, está entendendo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, muito boa ocasião para fazer esta pergunta, e você vai me responder. Somos corpo, alma e espírito, amém? O demônio que habita numa pessoa, habita em que área? Alma, exatamente na alma, não no corpo, e muito menos no espírito, é na alma. Então, esta é a área nefesh, onde tem todas essas coisas. Agora, quantas pessoas têm feridas emocionais no nefesh? Quantas pessoas que eu conheço têm feridas, às vezes, por falta de perdão? Está nessa área, quando a pessoa não perdoa, fica lá no nefesh, fica martelando o negócio, e diz a palavra, Paulo diz, não sei se em 2 Coríntios, capítulo 2, ou 1 Coríntios, capítulo 2, que diz lá que para nós estarmos atentos aos ardis do diabo, e no versículo anterior, lá no versículo 5, no versículo 4, ele diz assim, quem que é que eu perdoei, que eu não tenha perdoado mesmo de fato. E no versículo 5 ele diz que é a respeito disso, o ardil do diabo. Quem não perdoa, o diabo percebe quem não perdoa. A pessoa fica diferente, transtornada, fica abatida, fica com um semblante diferente. O diabo percebe que ele está não ao redor, mas a palavra fala em 1 Pedro capítulo 5, que ele está ao derredor, buscando alguém para que possa tragar. E esta é uma porta que ele entra mesmo, quando ele percebe que a pessoa não liberou perdão para aquele que a feriu, e que muitas vezes a pessoa que feriu nem sabe que feriu. Mas ela toma aquilo para ela, e o diabo vem falar mesmo na mente dela, você não pode perdoar um negócio desse. Você não deve perdoar, não faça isso, não perdoa, ela não merece seu perdão. E aí vem os mais fracos na fé, estão mais enfraquecidos e ficam alimentando a ferida da pessoa. Não, esse negócio você não deve perdoar. E fica tomando partido. Não perdoa mesmo. Imagina, aquele líder, aquela pessoa fez isso, falou aquilo, fez aquilo outro. Não. Tem uma multidão de pessoas feridas e que o diabo está alimentando a ferida e está exalando pus para todo lado. E quantas pessoas são contaminadas por isso? Isso fala lá em Hebreus capítulo 12, a partir do 14, quando ele fala, sem santificação ninguém verá Deus. E para não deixar brotar raiz de amargura, que contamina muitos. E é nessa área, amados, escuta que eu estou falando, do nefesh, onde estão as emoções. Você quer ver uma coisa? Eu costumo dizer assim, para todo mal existe uma raiz. No mundo fala assim, né? Não é na palavra. Deve-se cortar o mal pela raiz. Todos já ouviram falar nisso, amém? Eu já ouvi muitas vezes. Mas de fato tem uma verdade, tem um sentido. Por exemplo, na libertação a gente usa muito isso. Vamos buscar onde está a raiz, onde teve a porta de entrada, para que todas estas coisas acontecessem na sua vida. Que é chamado de gatilho, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de pânico.
Se você for vasculhar a vida dela numa ministração, você vai chegar num ponto onde ela teve um problema que a traumatizou, alguma pessoa que fez algum mal, ou rejeição, ou algo que ela ouviu, ou um susto que ela tomou, um desastre que aconteceu com ela, uma tragédia que aconteceu na família dela, por exemplo, que a traumatizou de tal forma que gerou um problema emocional a ponto de ter vindo um síndrome de pânico. E quantas pessoas não saem de casa porque estão traumatizadas, estão amedrontadas. Emoção ferida. O diabo conseguiu entrar lá e deturpar as emoções dela, os sentimentos. Então, qualquer coisa que ela vai fazer, por exemplo, quando ela está no elevador, eu conheço um caso, uma pessoa que foi daqui, é filho até hoje, ele me chama de pai, que ele fala assim, puxa, eu tinha entrado no elevador e de repente tive um medo, um pavor, fiquei apavorado. E ele falou, eu tenho síndrome de pânico. Aí eu comecei a ministrar a vida dele por algo que aconteceu no passado dele, que foi o gatilho que gerou esse síndrome de pânico. Olha o que é a alma do homem. Se ela não estiver bem amparada pelo poder de Deus, amado, se ela não estiver curada, liberta, ela pode passar por muitas situações sentimentais em que ela teve um relacionamento com alguém lá em 1900 e bolinha, e aquilo ficou mentalmente na vida dela, e ela pode ter sido traída, ela pode aconteceu alguma coisa lá que gerou um problema sério nos sentimentos dela. E de repente ela não consegue acreditar em ninguém. Sentimentos estão machucados ou vazios ou problemáticos. Uma pessoa que sempre está com um problema, tem que tomar remédio, e vem uma porção de coisas, por exemplo, depressão, vem no Nefesh. Vem no Nefesh, a depressão, e todos esses males atacam esta área, amados. Quantas pessoas, quanta multidão está com problema no Nefesh, nessa área da alma, de emoção, de sentimento, e de tantas coisas, nos pensamentos, nas lembranças. Por isso que fala para nós levantarmos memoriais das coisas que Deus faz na nossa vida, é nessa área. As lembranças das coisas boas que Deus fez, amém? Assim como teve um gatilho para você viver coisas boas, está entendendo isso? Muitas vezes aconteceu coisas lá atrás na sua vida, que gerou um gatilho que te levou a coisas boas, e te trazem boas lembranças. Olha, naquele tempo, puxa, eu recebi um milagre, a minha família foi liberta, meu filho foi salvo, puxa, Deus me deu aquele apartamento, Deus, eu comecei a ter uma alegria e tal, que negócio bom é nessa área. Assim como as lembranças de Deus, das coisas de Deus, as emoções, porque Deus quer usar suas emoções. Não pensa que é só o teu espírito. Quando você está louvando, as emoções entram em ação. Amém? Lógico que a adoração perfeita é em espírito e em verdade. Mas, mesmo que seja em espírito e em verdade, as emoções ali também elas entram em questão. Amém, amados? Amém. Porque você também está levado por emoção. Não só emoção, né, evidentemente, mas as emoções fazem parte do lado bom da coisa. Jesus, quando comprou a sua alma, pelo poder precioso do seu sangue, que ficava nas mãos de Satanás, estava nas trevas, quando ela foi transportada das trevas para a sua maravilhosa luz, ele comprou todas as áreas dos mundos da sua alma. Amém, amado? Aleluia! E hoje de manhã, depois da mensagem, muitas pessoas foram curadas. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu mesmo senti um temor e tremor aqui dentro. Eu nunca tinha me sentido assim, mas vi um negócio aqui. É impressionante o que Deus faz, né? Não é só em você, na minha vida também. Porque eu também tenho alma. Amém, amados? Então, estão entendendo, né? Fecha. Agora tem a segunda área. Onde tem, aí também é um problema. Não, um problema não, uma bênção, amém? Que é chamado de Neshama. Essa área do Neshama é onde está a inspiração. Uau! Não é tremendo isso? Onde as pessoas criam livros, músicas, teatro, compõem hinos ou compõem louvores a Deus. Onde também as pessoas fazem pornografia.
ou criam pornografia na internet, e muitas formas de pornografia, é pela Neshama, onde tem esse mundo da criatividade que Jesus comprou também, para que você tenha a criatividade do Espírito ali. Por isso que a palavra fala lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que os homens falaram, os profetas falaram, inspirados pelo Espírito de Deus. Amém? Essa inspiração veio no Neshama. Aleluia. Os salmos que Davi criou, tão tremendo de adoração, né? Muitos salmos, e mesmo os salmistas de hoje, os compositores de hoje, que criam os louvores para Deus, é através do Neshama, a área da inspiração ou da criatividade. Agora, quantas pessoas que criam, por exemplo, livros maus, livros da nova era, livros da pornografia, e tantas coisas, e tantas malignidades, porque o diabo está usando o Neshama dela, a área da inspiração. Tem uma cantora aí, não vou dizer o nome, vocês vão matar a charada. Ela disse o seguinte: quando ela está compondo, diz que vem um gnomo e fala para elas as letras, as músicas. É o diabo que está usando o Neshama dela, para criar coisas nefastas, músicas nefastas. O problema não é a música, entenda o que eu vou falar. O problema é a mensagem que ela passa. Amém? A música não tem tanto problema assim. Agora, interessante, escuta o que eu vou dizer, não é para você fazer isso que eu vou falar, mas entenda, só para você entender. Tem muitas duplas sertanejas que têm músicas melhores do que muitos cristãos. Sabia disso? Já parou para ouvir algumas? Eu não sou bitolado. Eu ouço muita coisa. Amém, amados? Para me dizer que você não assiste filmes. Estou falando para você ser um religioso. Mas depende do filme que você vai assistir. Se você sabe que aquilo vai te fazer mal, ou aquilo pode te trazer alguma edificação, e você captar algumas coisas boas, é interessante. Tem muitos filmes bons, até produzidos por Hollywood. Eu sei que lá está cheio de capeta, mas tem pessoas boas lá, tem pessoas até que se converteram. Amém? Aquele que fez o papel de Jesus, que o diretor foi Mel Gibson, Paixão de Cristo, o Jim Caviezel, né? Foi o Jim Caviezel. Ele se converteu. Por causa do filme ele se converteu. Aquilo lá pegou nele de tal forma que ele teve experiências fantásticas durante as filmagens. Ele se machucou a clavícula, ele quase morreu de hipotermia, foi coisas terríveis que aconteceram. E por causa dessas experiências, ele acabou se convertendo. E tem aí no YouTube o testemunho da conversão do Jim Caviezel. Não é tremendo isso? Aleluia! Então é o seguinte, aquele filme, de fato, eu entendo que foi inspirado pelo Espírito de Deus lá no coração, na alma lá do Mel Gibson. Porque quantas pessoas se converteram através daquilo? Quantas, amados? Deus usou aquilo mesmo, o próprio ator, o principal ator, se converteu. Amém, amados? Agora, quantos filmes, por outro lado, que se cria, que é uma bagunça, que deturpa a mente de muitas pessoas, amados. Então, essas pessoas que criaram no Neshama, para realmente o diabo confundir muita cabeça aí. E lançar mensagens subliminares através das músicas, através de tantas leituras que ele põe lá, ele introduz ali bem sorrateiramente, para as pessoas caírem naquilo. E essa parte da alma ser enlaçada nessa confusão. Amém? Quanto que os homens de Deus, mulheres de Deus, eles compõem nessa área inspirativa para Deus. Eles são inspirados pelo Espírito Santo no Neshama, escrevem livros das coisas de Deus e contam as suas experiências com muita inspiração. Amém? Quando um profeta está profetizando, ele está sendo inspirado no Neshama pelo Espírito de Deus. Amém, amado? Então vem as palavras realmente do alto que estão sendo colocadas ali, porque a alma realmente, como eu falei desde o princípio, ela entra muito aí nessa ação. Até do poder profético de Deus, porque é uma inspiração. Amém, queridos? Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora tem uma outra área, que é o terceiro mundo da alma, que é o Chayá. Chayá, C-H-A,
Y-A-I, né? Shaiá. Põe até um acento assim, craseado. Amém, amados? Shaiá, ali está o negócio. Shaiá é onde está a sabedoria. Shaiá é onde está a intelectualidade do homem, o intelecto. Shaiá é onde vem os sofismas, o diabo planta muitas vezes sofismas, fortalezas. Por isso que diz lá, nós temos as armas em Deus, poderosas em Deus, que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular os sofismas. As fortalezas do inimigo que constrói na mente, nesse lado da alma. E diz lá, que para rebater toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. É um lugar onde vem a soberba. O orgulho é no Shaiá. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Agora, olha só uma coisa. Lúcifer, ele caiu, antes do pecado, teve orgulho. Subirei as mais altas, acima das estrelas de Deus, e porei o meu trono no mesmo nível, né, de Deus. Serei, ele fala, serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou subir lá, eu sou bom, eu sou bambambam, eu conheço, eu faço, aconteço. Eu sei tanto quanto Deus, eu posso ir lá. Está vendo como eu sou bonito, eu sou belo, tenho tantas coisas, pedras, etc e tal, sai sons de mim. Você lembra aí quem veio conhecendo o mundo espiritual? Quem veio conhecendo? Só precisam fazer de novo. Eu vou dar de novo isso, porque foi tremendo. Não foi? Não foi? Aleluia. Foi para mim, porque eu tive que estudar isso. E me edificou muito, como muitas pessoas foram edificadas. Então, olha só uma coisa. Essa área também é uma área delicada. Por quê? Porque aquele que é orgulhoso, ele não fala que é orgulhoso. Ele nunca vai falar que é orgulhoso. E se você vai contestá-lo e dizer, você tem orgulho, meu filho? Não, eu não. Eu não sou orgulhoso. Ele nunca vai falar. Porque isso é uma coisa terrível. Assim como o humilde, ele nunca vai falar que é humilde. Você vai ver que ele é humilde pelas atitudes dele, pelas ações dele, pelas palavras dele, pela maneira como ele se comporta. Você vai perceber que aquela pessoa é humilde, que não quer aparecer, que não gosta de aparecer, que o propósito dele é glorificar Deus, exaltar Deus, adorar Deus, louvar a Deus, amém? Colocar sempre a Deus acima de tudo na vida dele. Ele sabendo perfeitamente que ele depende de Deus, em tudo ele depende de Deus. Mas ele não fala isso que ele é. Você vê demonstrado por as ações dele. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória. E é isso mesmo. Tem até uma brincadeira aqui. Nós conhecemos uma pessoa lá nos Emirados, Eduardo, agora ele voltou para o Brasil, ele mora em Minas Gerais. Ele tem muitas brincadeiras desse tipo, ele fala que ele escreveu livros, assim, brincando. Mas olha, eu estou lançando um livro, um novo livro, escrevi. Os 10 homens mais humildes do mundo, como encontrei os outros 9. É uma brincadeira dele, mas é uma verdade, tem muita gente que é assim. Então tem um demônio habitando lá no Shaiá. É impressionante isso. Como muitas vezes nós estamos desapercebidos e somos engodados por tantas coisas. Mas nós dependemos de Deus, amém? O que nós sabemos vem de Deus, nós dependemos dele. Paulo disse uma coisa muito importante, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Ele diz, não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa como se tivesse partido de mim. A minha capacitação vem de Deus. E ele falava assim, eu me glorio nas minhas fraquezas. Não nas vitórias, não nas conquistas, não porque eu ganhei 418 mil almas para Deus. Não, é nas minhas fraquezas. Quando eu estou passando por tribulações, por essas fraquezas, eu me glorio nisso. Ele aprendeu com o próprio Deus, que ele foi orar para tirar o espinho da carne dele, que ele não aguentava mais, de todo lugar que ele ia, ele apanhava, era esbofeteado, apedrejado, surrado, tomava varada, açoitado, várias vezes, 5 vezes, recebeu 40
40 açoites menos um, e ele falou de todo o sofrimento dele, nos perigos de morte, nos naufrágios, perigos de naufrágio, traições entre os irmãos, entre patrícios. O cara passou o negócio. E ele estava falando que ele se gloriava naquilo. Aí ele pediu para Deus, Senhor, não aguento mais, orou 3 vezes para Deus tirar o espinho dele. E Deus não tirou. E Deus não tirou. Porque ele tinha muita revelação. E ele mesmo disse, por causa das excelências das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Olha o cuidado de Deus, para que Paulo não se ensoberbecesse. E aí Deus falou para ele, teve que falar para ele, olha Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Você tem a minha graça, Paulo. Por isso que você precisa continuar humilde. Interessante, em Tiago 4,6 diz assim, que a graça maior vem para o humilde. Que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Amados, isso é sério. Quanta gente aí está sendo levada, enlaçado por esse negócio de orgulho, de soberba, de vaidade, vem tudo nessa área do Shaiá. Mas hoje você está sabendo disso, amém? Você vai se guardar com relação a esse negócio. E vai se humilhar diante de Deus, como diz lá em 1 Pedro 5,7. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo oportuno, Deus o exaltará. Aleluia. Glória. Aleluia. É tão bom isso. O próprio Jesus teve que se humilhar. Teve que se colocar sempre em obediência a tudo que o Pai dizia. Se tornou homem. Se humilhou, se tornou servo. Humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se. Esvaziou-se da divindade dele. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí, depois da cruz, não foi antes. Não foi antes. Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, é dessa maneira. Não tem outra maneira. É a única maneira de Deus te exaltar e construir o teu nome, hein? Cada um tem um nome. Nancy, Deus está construindo o nome da Nancy, né? Pastora Nancy, da pastora Maristela. Deus está construindo o nome dela. Mas vai construir, porque quando não nos humilhamos, Deus para de construir. Falou, opa, tem coisa aí. Esse fulano precisa ser tratado, para que eu possa levantá-lo. Deus está construindo o nome do pastor Ronaldo. Mas se tem alguma chicotice nessa área da alma, opa, Deus estanca a construção. Mas Deus está construindo, em nome de Jesus. Deus está construindo o nome do pastor Orlando. Chega lá em Itapevi, os demônios se dobrarem, os demônios saberem quem você é, assim como está lá em Atos, capítulo 19, os demônios, que aqueles filhos do sacerdote, pensando que podia, foram expulsar o demônio lá na vida de uma pessoa, e olha, te esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega, hein? E os demônios se manifestaram. Olha que cara. Como se estivesse falando assim. Mas foi assim mesmo. Eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Deram um pau. Os demônios deram um pau no cara e deixaram o cara nu. Olha que vergonha ele passou. Não tinha nome construído, coisa nenhuma. Porque tem essa empreitada para Deus construir o teu nome. E eu quero que Deus construa o nome de cada um aqui em nome de Jesus. E vocês sabem o caminho, como é que é, se humilhando mesmo. Se submetendo debaixo da mão do soberano Deus, porque diz que é potente mão de Deus. Não deixa o diabo te enganar com esse negócio. Amém? Ok, vamos para a quarta área, que é o Neridá. Desculpa. Yeridá, Y, melhor dizendo. Y-E-H-I-D-A. Yeridá. É tudo hebraico, isso está na raiz do hebraico. Se você começar a buscar na Bíblia, você vai ver que tem, muitas vezes, quando fala em alma, porque tem 469 citações, você vai ver que muitas situações tem diferente da outra. Por exemplo, de Saul, diz que Deus encontrou soberba no coração dele. Está na área do Shaiá.
Estava na área do Shaya, no mundo do Shaya, na alma do cara. O cara deixou entrar orgulho, pensou que era o bambambam, que podia fazer o que ele queria, passava por cima do profeta, e Deus excluiu ele. Porque Deus não suporta orgulho, mas Deus pode suportar muita coisa de pecado, mas orgulho é difícil. Hein? Davi diz lá no livro dos Salmos, capítulo 51, que Deus resiste mesmo soberbo, mas o coração quebrantado diz que Deus não resistirá. Amém, amado? É tremendo. Aleluia, glória a Deus. Agora essa outra área, Yeridá. Aí sim, é uma área delicadíssima, sabe por quê? É o mundo das vontades, da volatilidade, dos desejos, das decisões, do querer da pessoa. É ali, é no Yeridá. Por que eu estou dizendo isso? É onde você, por exemplo, vem na igreja porque você quer. Yeridá. Eu quero, eu tenho vontade de ir. Porque Deus, interessante, Deus ele não é impositivo, ele não diz, eu quero que você vá na igreja. Não, ele quer que você queira. É diferente. Ele quer que você queira dar oferta, por exemplo. Ele quer que você queira louvar, que você queira orar. É tudo ali no Yeridá. Você vai orar é porque você quis, olha lá na área do Yeridá. Eu tenho vontade de orar, eu quero orar. Mas às vezes de madrugada está frio, está 5 graus abaixo de zero. Como é que você faz? Mas a tua cama está cantinho. Você tem lá o aquecedor. E aqui não faz 5 graus abaixo de zero, tá bom? Então, mas vamos supor, está 12 graus, 10 graus, chega a fazer. Não, mas eu vou orar. Eu quero orar a Deus. Eu quero falar com meu Deus. Eu quero me levantar as minhas mãos e louvar a Deus, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero. E aí dá. Você quis. Falou, hoje eu vou lá. Vou dar uma oferta que me custe, depois eu vou falar no final disso, fica calmo. É no Yeridá, eu quero fazer isso. Não obrigado. Eu vou te falar um exemplo na Bíblia que foi espetacular. Espera um pouquinho. Que foi fantástico. Aquilo amoleceu Deus. Falou, não pedi, como é que ele fez? Fantástico, amados. Quando a pessoa quer fazer as coisas, mas também tem uma cantora norte-americana, eu esqueci o nome dela, é uma endemoniada lá de primeiro, que tem pacto com o Satanás. E ela diz assim, na música, no final da música, ela diz assim, se você for pedir a Deus alguma coisa, você precisa de fé. Agora, para Lúcifer, não, você não precisa de fé para pedir, ele dá. Ela estava dizendo claramente que ela quis fazer um pacto com ele. E ela diz, com isso, que ela tem um pacto com o bicho mesmo. Olha só, onde que está o mundo, amados. Por isso que Paulo fala por 2 vezes que o mundo é tenebroso. O mundo é corrompido e tenebroso. Se nós não estivermos bem, como é que nós vamos ganhar as almas lá, amados? Porque Deus quer usar você para ganhar as almas. É você, nós que damos continuidade à obra de Cristo, que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Então nós podemos manifestar Cristo, mas curado é muito melhor do que doente. Você vai lá, de repente você vê um monte de coisa, você vai sair mais combalido do que outra coisa. Porque tua alma, às vezes, está com muitos traumas, com muitos problemas, emoções feridas, sentimentos feridos, tem lá, muitas vezes, orgulho, tem um monte de coisa lá que precisa ser tratada. Mas Deus é aquele que te cura, amém? Deus é aquele que te salva, Deus é aquele que te transforma, porque quando você quer, realmente Deus faz a obra. Nós costumamos falar em libertação, que muitas pessoas que passaram já pela libertação, muitas, já centenas e centenas de pessoas, se não milhares, já passaram pelo Ministério da Libertação. O pastor Ronaldo sabe disso. A pessoa, para ser liberta, ela precisa querer. Porque Deus não é invasor. Se a pessoa vai lá, ela não confessa, ela não fala lá o que aconteceu no seu passado, não tem como ela ser curada. Se ela não quiser, não, eu vou lá, acho que é um abracadabra, faz assim, eu vou lá e cancelo as coisas. Renuncio, e saio bem. Saio aí, matando a bala no peito, e plá. O diabo vai pegar na primeira esquina, mano. Por quê? Ela fez aquilo de aparência, ela não foi curada.
Mas quando ela quer, porque ela quer, está lá no Yeridá, eu tenho a vontade de ser curado. A pessoa é curada. Aleluia. A pessoa é liberta. Aleluia. É ali que entra as vontades, as concupiscências, os desejos carnais. Ela apanha ali nesse mundo da alma, no Yeridá. Quando a pessoa tem vontade de fazer um monte de bobagem, de falar mal das pessoas, eu tenho vontade de falar mal, eu tenho vontade de falar palavrão, e pronto, eu sou assim mesmo. Olha, quantas pessoas falam que elas são assim mesmo. O meu temperamento é assim. Eu sou assim. Nasci assim, vou morrer assim. Tem uma música que fala isso. Sou assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É a realidade. Pessoa dura. Ali onde tem a dureza de coração, é a realidade, amados. Quando a pessoa não aceita, ela não quer, ela não tem vontade, ela tem vontade de fazer as outras coisas que são contrárias às coisas de Deus. E Deus não pode fazer nada, porque Deus não é, como eu já falei em positivo, ele não invade. Ele bate lá na porta, eis que estou à porta e bato, né, a porta do seu coração. Se você ouvir a minha voz, me convidar para entrar, abrir a porta, me convidar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vai ter comunhão, amém? Deus quer ter comunhão contigo. Mas você precisa desejá-lo, querer isso na sua vida, que vai ser uma tremenda bênção. Teu Yeridá vai ser liberto, esse mundo vai ser liberto, e só as coisas de Deus, o poder de Deus vai habitar ali, as vontades de Deus vão estar ali, porque você quis, amém, amados? Amém. Aleluia! Louvado seja. Como eu conheço também de pessoas duras de coração, duras, e sofrem. Porque isso traz sofrimento ao homem. Sofrem a vida inteira. Impressionante. Quantas pessoas que vão se converter verdadeiramente no leito de morte. Estão lá nos últimos segundos da prorrogação, segundo tempo. Ali se abrem, ali se esparramam diante de Deus. E quantas que não, mesmo lá, mesmo dessa forma, não conseguem. É impressionante isso. Como o diabo cega muitas pessoas. Está lá em 2 Coríntios 4:4. E o príncipe desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não brilhe neles. Porque o diabo não quer, por exemplo, que eu pregue essa palavra, que ilumine a tua alma, ilumine o teu espírito, o teu coração, para você ser liberto e enxergar as coisas de Deus e ser uma pessoa bem-aventurada. Porque o que Deus quer é que você seja uma pessoa bem-aventurada. Jesus veio para isso, amado. Ele morreu na cruz, por isso, para que nós sejamos bem-aventurados. E nós somos bem-aventurados, porque nós lemos lá, 1 Pedro 2,9, nação santa, povo adquirido, eleitos, sacerdotes e reis, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as poderosas grandezas de Deus e exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor, amado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, amados, vou dizer uma coisa. Eu vou encerrar. Não, daqui a pouco. É 7:55, fica calmo. Eu estou calmo. Por enquanto, hein? Mas, seguinte. Como eu falei, Deus, Ele quer que você o ame. Aliás, melhor, Ele quer que você queira amá-lo. Mas tem uma coisa que fugiu agora do meu coração, da minha mente. É o seguinte. Deus sabe quando você faz as coisas empurradas. Quando Jesus fala daquela parábola dos 2 filhos que foram chamados para trabalhar na vinha, lá em Mateus capítulo 21, diz que ele chama o primeiro, ele diz que não vai. Mas interessante, ele diz assim, depois ele se arrepende e vai. Interessante que ele se arrependeu no meio do caminho lá e quis ir mesmo. Agora ele chama o segundo filho, ele diz que ia, eu vou. Ele diz que não vai. Na realidade, ele estava fazendo as coisas empurradas. Ele até foi, mas não querendo. Quantas pessoas você conhece assim, faz as coisas empurradas? Eu tenho escala. Eu vou dar um jeito aqui, vou avisar para ir outro no meu lugar. Alô? Aleluia! Glória a Deus! E assim, é não querer. Agora, tem pessoas que sempre querem, estão dispostas. Eu vou, porque eu estou servindo a Deus. Quando você serve um irmão, quando você serve um pequenino, Jesus falou, você dá um copo de água, onde vocês pequeninos, vocês estão dando para mim.
Quando você vem, porque você está servindo a Deus. Você serve alguém que está entrando lá, e você abraça. Essa questão do abraço também é muito importante, você abraçar mesmo, porque você quer abraçar. Você quer transmitir o amor de Deus para aquela pessoa. Quantas pessoas precisam de um abraço? Precisam de um ósculo santo. Né? E às vezes nós não fazemos isso. Eu mesmo não faço muitas vezes, porque eu estou ligado em outras coisas. Mas eu quero abraçar, eu abraço muita gente, eu paro para conversar. Porque isso é importante, as pessoas querem se sentir amadas. Mas você precisa querer. Precisa querer vir na escala. Ah, mas apóstolo, não precisa escala. A pessoa precisa escala porque trata-se de uma organização. E toda empresa... Né? A igreja não é empresa, mas é um empreendimento do Senhor. E precisa ser organizado, porque o céu é organizado. Teve uma pessoa, o apóstolo Carlos, que andamos aí, fizemos uma aliança e tal, ele ficava vidrado pela nossa organização, sabia disso? Ele queria implantar lá. Porque eu conheci o ministério, não estou falando mal dele, eu amo a vida dele, nós temos amizade até hoje. Mas vai falar para você amar o inimigo, não vai amar quem você teve aliança. Hã? Amém? Dá licença, hein? E eu ia lá, eu via uma bagunça na mesa dele, as coisas, tudo. E quando ele começou a vir na nossa igreja, ele viu tudo organizado, os ministérios, os vários ministérios, libertação, intercessão, infantil, presbitério, pastoral, time de louvor, é uma coisa, sempre foi tudo organizado. Amém ou não? Amém. Eu sei que ainda pecamos em alguns aspectos, mas nós queremos acertar, amém, amado? Amém. Porque é bom ser organizado. Ele via tudo, tesouraria, administração, tudo, pá. Ele até procurou o mesmo contador que o nosso na época, porque ele queria organizar, ele tinha um desejo de organizar. Eu não acho isso ruim, não sei se organizou, mas amém. É uma coisa boa isso. Então, por isso que tem escala. Aleluia! Agora compra essa escala com gosto. Amém. E quando eu oro ao Senhor, eu oro assim, Senhor, que eles tenham gosto de servir. Que eles sejam apaixonados de servir. Levanta muitos diáconos que queiram te servir por amor, por entrega, por voluntariedade, por disposição. Eles venham correndo para querer te servir, Senhor. Você não sabe o que é para Deus isso. E você sabe como aborrece a Deus, como entristece, melhor dizendo, quando uma pessoa vem com uma vontade. Por exemplo, vem dar oferta com uma vontade, lutando. Tem que dar olhando para o homem. E Deus não pode trabalhar naquele coração. Mas, feche os teus olhos. Aleluia. Hã? Perseverança. Ah, boa ideia. Peraí, não fecha os olhos ainda, abre bem. Bom, ela me lembrou. Glória a Deus, obrigado. Você é uma benção. Ó, põe aí, Mateus 24:13, eu ia falar. Mas ela já se adiantou, porque ela anotou de manhã. Ela foi anotadora mesmo. Glória a Deus. Você é uma bênção, vocês que vieram hoje. Muita gente não veio, não sei porquê, por causa do frio, será? Preferiram comer pizza? Não, estava cuidado. Estava o quê? Cuidado. Tudo aqui com a alma, né? Não quiser. E a Redá tá faltando dente. Toque. Tá bom. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte, porque na minha tradução fala de alma, mas deixa aí. Aquele que perseverar até o fim salvará sua alma. Espera aí que você vai pôr daqui a pouco em Lucas também, que fala a mesma coisa, porque está falando das mesmas coisas. Jesus, quando falou isso, ele fala no versículo 12, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando ele fala isso, ele está falando dos tempos do fim. Mateus 24 é o sermão profético a respeito do fim. Lá ele fala em 3 áreas, que os próprios discípulos perguntam para ele lá no Monte das Oliveiras, quando se dará isso? Como será? Como acontecerá? E ele vai falando a respeito das coisas que aconteceriam no fim. E uma delas é isso, que neste tempo que nós estamos vivendo, porque é o tempo do fim, tempo da volta de Jesus, amém? Porque é o seguinte, 70 anos de Israel já se cumpriram. Figueira é o calendário da volta de Jesus. Diga, calendário da volta de Jesus.
Por que começou a falar? Por que veio esse negócio que Jesus falou da figueira? Ele estava falando de um calendário, da volta dele, amados. E nós somos a geração da volta de Jesus. Você pode escrever aí com letras desse tamanho. Amém? Ok. Então ele está falando isso a respeito do fim, que neste tempo nós vamos precisar de perseverança. Porque o mundo está nos assediando de uma forma ferrenha, de uma forma violenta. Amados, eu não sou contra usar as redes sociais, mas eu vou sair de algumas coisas aí. Porque é demais. Facebook é legal para você usar, para você falar da palavra, para você evangelizar muitas pessoas, mandar recado, mensagens aí para o mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem pessoas que usam como açougue e se expõem como um pedaço de carne no açougue. Eu vejo muita gente fazendo isso. Isso é horrível. Porque ela está querendo aparecer. Então, ali, o que ela está dizendo? Estou vivendo para mim. Eu estou vivendo para a minha aparência. Eu estou vivendo para mim se expor. Que área que é essa? Vamos ver se você está esperto. Não é a área das vontades, a área dos desejos, Shaya, muito bem. Dá 5 para você. Shaya. Ela é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, jactanciosa, ela na área do Shaya. Vaidade, ostentação, quero aparecer, olha, eu estou aqui no Terraço Itália comendo lagosta termidor. Mas não tem nada, vai lá e come 5 lagosta termidor, não tem problema nenhum. Mas não precisa ficar aparecendo. Amém, amados? Porque isso é ruim para você mesmo. Glória a Deus. Então, é uma época de perseverança. Ponha lá em Lucas 21, 19. Fala a mesma coisa, mas ali fala. Vamos ver essa tradução aí também, né? E na vossa perseverança, deste tempo, que ganhareis a vossa alma. Porque o que está em jogo é a alma. Está vendo como é delicado? Mas você é inteligente. Deus nos deu uma inteligência aqui. Por isso que Jesus falou, nem vós são inteligentes? Nem vocês são inteligentes? Falando para os discípulos. Porque ele estava falando tanta coisa importante e os caras estavam navegando lá não sei onde. Mas nós somos inteligentes, nós entendemos isso em nome de Jesus. Amém, amados? Feche teus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu fiz demais convite, tinham mais pessoas, mas tudo bem, não importa. Não seja tímido, não tenha vergonha. Porque eu mesmo, Deus trabalhou em mim mesmo, na minha alma aqui. Muitos de vocês devem ter identificado alguma coisa. Agora, se lembra que nós lemos lá em 1 Pedro 2,11, ele disse assim, fique atento com as concupiscências da carne e os desejos que combatem contra a alma. E aquilo na área do Yeridá, né, nos desejos. Agora, muitos de vocês devem ter identificado alguma coisa nessa fala sobre a alma. E se você sente o desejo, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Para que Deus cure alguma área que possa estar aí deficitária, alguma área combalida deste mundo da alma, ou desses mundos da alma. Como eu disse para vocês, muitas pessoas foram curadas aqui de manhã, houve choros compulsivos. Houve libertação mesmo. Agora, tem também essa questão de procurar um psicólogo. Eu não sou contra, porque são profissionais, eu não sou contra. Mas procure, se alguém precisar procurar um psicólogo, procure um cristão. Porque
Porque muitos que não são cristãos acabam se envolvendo com nova era, com meditação transcendental, linguística, um monte de bobagem. Que afunda mais a pessoa em vez de ajudar. Mas o psicólogo cristão, ele é uma pessoa consciente. E ele fala das coisas de Deus, palavras importantes aqui que curam muita gente. Eles são mais centrados. E eles sabem dessas questões da alma, desses mundos da alma. Amém? Agora, quem sente o desejo, a vontade de vir aqui, entender que precisa de uma ação, venha. Não temas. Aleluia. Tu és o rei. Agora, todos esses mundos da alma estão na Bíblia, hein? Porque está tudo lá na raiz do hebraico. Como eu falei já. Por exemplo, também você vai encontrar na Torá, sabia? Você não é bitolado a ponto de não querer saber dessas coisas. Assim como eu busquei saber. Precisamos ser inteligentes. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A tua cura vai levar cura para aquelas meninas. Você pode ter certeza. Em nome de Jesus. Labassuri canta labaxé. Replastrobo coma rabrastrebe andaraba. Vem aqui, amor. Você ouviu de manhã. Me ajuda a orar. Eu te abençoo. Lababa xeribantrobo coma reblablabla seriandalaba. Eu declaro libertação no mundo do Nefesh. Recalaba, emoções, sentimentos. Lamantou, bostiri canta de belabastre. Ei, ribababalavassuri canta. Na área das lembranças, eu declaro cura, eu declaro libertação. E que todo trauma seja apagado agora, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem o poder da transformação plena. Receba. Receba. Plato, choreando, aramahale, bastre. Ei, calabassuri canta, se liberta, se cura. Agora, em nome de Jesus. Vem. Labantrobocoma. Haja cura, libertação no teu Yehidá agora, em nome de Jesus. Ei, no teu Yehidá. Receba. Deus, Ele revela as coisas. Deus está me falando que teu coração vai ser muito mais quebrantado. Receba. Para que a vontade de Deus esteja nas tuas. O querer de Deus, por isso que fala a palavra, o querer efetuar pertence a Deus. Aleluia. Xaramantrabassurican. Receba. Alabassuricanta, labrapástio. Deus é bom. Deus é poderoso. Alamandra. Receba a libertação no teu nefesh. Em nome de Jesus. Haja libertação nas tuas emoções, sentimentos. Ei, lembranças. Alabassuricanta, labrapástio. Agora. Em nome de Jesus, Elabassuricanta, se liberte todo o trauma. Ei, você é livre. A sua alma é liberta. Sua alma está nas mãos do Todo-Poderoso Jesus, Espírito Santo. Você está autorizado a abençoar. Xerebantra, ripalabra soro come negaraba. Ei, blá 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 blá. Espírito Santo, vem aqui, pastor. Pastora Maristela. Você está bem?
Emoções, sentimentos. Te abençoe. Alaba. Deus apaga as lembranças em nome de Jesus. Haja água, vida sobre ti agora. Receba. Amém. Deus está te libertando. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele babalaba. Aleluia. Shiri babala sei. Riba baba yala basori ondoroko trobo. Ei. Cara, é agora para sempre. Amém. Deus é o Rei.
a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O que eu mais quero é te ver, de novo com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, de novo com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Um homem fez me fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. O Espírito em Joel, Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez te fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. o Espírito em Joel, Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez te fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O Espírito em Joel, aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez te fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O Espírito em Joel, aviva-nos, aviva-nos. O que nenhum homem fez sem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O Espírito em Joel, aviva-nos, aviva-nos. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui?
mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos hoje a vez. Aqui, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Já vamos encerrar. É o seguinte, deixa eu falar isso é muito importante. Porque ainda que não tenha vindo muita gente, mas vocês estão aqui. E vocês captando isso que eu vou dizer, recebendo isso que eu vou dizer. Eu estou convicto no meu espírito. É que eu não quero falar de mim, porque senão vou ser pretensioso, eu não vou falar. Mas, se você receber isso, eu estou convicto no meu espírito, que você vai prosperar como nunca prosperou. De fato. Porque isso vai quebrar uma cadeia na sua vida. Porque muitas pessoas estão retidas financeiramente, materialmente, profissionalmente, em muitas coisas que já poderia estar lá na frente, com muitos testemunhos, abundante, e não está, porque ainda está amarrado em algumas convicções erradas, que Deus não disse. Agora, em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, só para você entender isso, a primeira vez que entrou a ação da fé, que fala aqui no livro de Hebreus, foi na oferta. Interessante, né? Deus podia ter colocado isso em muitas outras situações, mas ele colocou a primeira ação de fé com relação à oferta. Por que será? Porque Abel, porque fala aqui Abel. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto ainda fala. Oferta tem língua. Oferta tem palavra, porque semente. Oferta tem ação na eternidade ou no reino espiritual. Interessante isso, porque Abel, ele quis, escute bem isso, ele quis ir lá, ele não deu uma ovelha só, diz na palavra, depois você vai ler lá em Gênesis capítulo 4, que ele foi escolher do seu rebanho, ele devia ter um rebanho muito grande, as primogênitas das ovelhas. Então ele foi em várias partes do rebanho e pegou a primogênita. Essa é a primogênita, é a primeira que nasceu, vem aqui. Foi no outro, essa é a primeira que nasceu, vem aqui. Foi na outra parte, essa é a primeira que nasceu, vem. E levou-as todas. Ele quis, porque quis fazer aquilo. E a palavra fala que Deus se agradou disso. Se agradou imensamente e fala dessa oferta até hoje, a eternidade vai falar. Porque está no plano, ela entrou no plano eterno de Deus, a oferta que ele deu, porque ele quis. Interessante isso. Deus não pediu para ele. Vai lá, eu quero as primogênitas. Não, eu quero dar. E aí ele fez aquilo, que gerou este comentário de Deus nas Escrituras, que vai falar sempre. Agora, uma outra coisa, amados. Deus não quer que você dê. De jeito nenhum. Ele quer que você queira. O sentido é diferente. Olha o que um homem fez e que provocou. Isso eu preciso falar. Então espera um pouquinho, porque isso é importante. O que provocou Deus fazer no mundo. Por causa do que um homem fez de oferta para Deus. Abra em Gênesis capítulo 8. Agora eu quero que você abra lá. Ela vai pôr aí. Muito bem, terminou o dilúvio, desceram as águas. A gente sabe, Noé mandou a pomba, e quando ele percebeu que as águas já estavam baixas, já tinham baixado, ele saiu da arca. Amém? Amém. Ele saiu da arca. Noé, aqui tem um subtítulo no versículo 15, tem um subtítulo, Noé e sua família saem da arca. Saíram. Agora é hora de sair. Vamos sair. Saíram todos os animais, aves, tudo que ele tinha recolhido para entrar na arca, e que Deus tinha enviado para ele introduzir na arca. Foi Deus que reuniu todos aqueles animais, porque ele só não podia fazer aquilo.
Deus, ele chama um pássaro, Deus chamou os corvos para alimentar Elias. E deu ordem aos corvos para levar carne fresca para Elias, lá nas margens do ribeiro de Querite. Você sabe disso. Amém, amados? Glória a Deus, está lá em 1 Reis 17. Agora, olha só. Sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e suas mulheres, versículo 16. Todos os animais que estão contigo, saiu todos. De todos os seres viventes, tanto os aves como animais domésticos, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os fora contigo, para que reproduzam abundantemente na terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e com eles os seus filhos, sua mulher, suas mulheres, e as mulheres dos seus filhos, todos os animais, todos os répteis, e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos, sem defeito, amém? Sem contaminação, sem doença. E de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Naquele tempo não tinha dinheiro, não tinha ouro, prata lá. Então, é o que ele tinha lá. Né? Aquilo que ele poderia reproduzir, muitas coisas, ele separou para Deus. Ok, fez um altar e ofereceu a Deus. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, olha o que ele provocou em Deus. Agora escuta aqui, está aqui dito que Deus mandou ele fazer isso? Alô? Está dito que Deus mandou ele fazer? Ele quis. Ele foi tomado por uma ação. Agora olha só, interessante, que saíram todas as aves, animais, répteis, blá, 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 gado, tudo que ele tinha lá. Interessante, como é que ele pegou, você já tinha saído da arca? Ficaram junto com Noé. Noé que viu aquela bicharada junto com ele, mas eles não se espalham. O que está acontecendo? Acho que ele entendeu. Falei, espera um pouquinho, eu preciso fazer algo. Porque Deus fez eu construir um negócio desse, um navio desse. E mandou e chamou todos os animais para que eu os introduzisse na arca. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Deus não pediu. Ele foi lá, levantou o altar. Demorou um tempo, ele foi construir o altar, amados. E os animais, as aves, continuaram ali. Ah, não, esse é Deus. E reuniu tudo aquilo, os animais limpos, aves, blá, blá, e ofereceu a Deus. Olha o que Deus fez. Não tornarei mais a amaldiçoar por causa da oferta dele. Diga, por causa da oferta de Noé. E foi mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, por causa da imaginação do homem. É má desde a sua meninice. E jamais tornarei a ferir todos os seres viventes como fiz. E ele continuou. Versículo 22. Por causa da ação do homem, da ação de Noé. Enquanto a terra durar, eu vou mudar o negócio aqui, Deus estava falando. Não deixará de haver sementeira e ceifa. Não, a atitude desse homem, vai ter sementeira, vai ter ceifa. Uau! Frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Deus estabelece que não tinha. Por causa dele, Deus estabelece as 4 estações do ano. Aleluia! Aleluia! Ei! Como diz lá em Josué capítulo 10, quando Josué teve que lutar contra Ai, os gibeonitas, etc. Não, eles foram contra os gibeonitas e Josué teve que defender. E Josué podia perder a batalha se o dia terminasse normal. Ele falou, não, precisa orar a Deus, precisa acontecer alguma coisa que ele foi orar. E diz a palavra, por causa da oração de um homem, Deus mandou parar o sol. Sol, detente, porque Josué falou isso. Sol, detente em Gibeon. E lua, detente no vale de Ajalon. E diz a palavra, não houve dia como aquele. Não está escrito no livro dos justos. Não houve dia como aquele. Por causa da oração de um homem. E olha, por causa da atitude de oferta de um homem. Que ele quis. Olha o que Deus faz. Nós devemos as 4 estações do ano por causa de Noé, sabia disso? Você sabia disso? Não sabia, mas agora está sabendo. É porque quando o homem faz essas coisas, Deus move céus e terra. Eu estou falando de um Deus que tem um relacionamento contigo e quer ter um relacionamento contigo, assim como teve com essas pessoas. Você vai dar oferta, mas eu quero te deixar essa palavra. Deus pode fazer coisas tão magníficas e grandiosas na tua vida, que você não tem ideia. De repente,
Dá na ideia de Deus? Não, eu gostei da tia, eu vou dar um palácio para aquele cara. Dá um palácio para ele, anjo, vai lá e dá um palácio para ele. Porque eu sei que ele vai fazer culto lá, vai encher aquele lugar de pessoas para serem salvas, para serem libertas. Eu vou curar, libertar, salvar aquelas pessoas que entrarem lá. Então dá um palácio para ele. Você acha que Deus não faz? Deus faz isso. Você está aqui, um negócio, está uma prova conteste. Uma prova inconteste do que Deus faz. Inconteste, incontestável. Amém, amados? Está entendendo? Eu não sei, Deus pode mudar toda a tua vizinhança. Ou Deus pode salvar toda a tua rua, todo o teu bairro, a tua cidade. Isso é sério. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sempre sabe. Faz a sua oferta. Mas espera aí, reflita agora, em nome de Jesus. Porque eu tive que refletir muito de manhã. E eu vou falar um negócio, vou ficar aqui. Depois eu vou falar no ouvido dele. O que Deus vai fazer. Aleluia! Deus pode tirar um diretor encardido, mandar ele lá para a China. Divina Cordeiro de Deus. Ripalabra surita. Aleluia. Divina Cordeiro de Deus. Vem, Jesus. Divina o Rei da morte venceu. Divina Cordeiro de Deus. Xerepalabra surita. Tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Pelo que fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. Pai, recebe as ofertas. Assim, seja assim como tu recebeste as de Noé. Com um aroma, um cheiro agradável e suave. E ali o Senhor prometeu que não mais feriria a terra com dilúvio. Uau! Que não faria mais como o Senhor fez. E que daria semente sementeira sempre. E que haveria sol, verão, inverno, outono, primavera. O Senhor estabelece as 4 estações do ano por causa da atitude de um homem, porque ele quis. E assim também, Pai, o Senhor mude a história de muitas pessoas. Mude, Pai, traga uma prosperidade empresarial, na profissão. Pai, em cada área, na casa, Pai, na família. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos ouvir os grandiosos testemunhos. E te agradecemos pela oportunidade e privilégio em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Ok, vamos ficar de pé, você vai dar recado. Amém. É o seguinte, olha como Deus faz. A gente ora de madrugada ou de bem cedinho. E ela, de repente, ela falou assim, por esses dias agora, estou escutando muito barulho de avião, quando eu escuto é porque vai ter viagem. Mas tudo bem. Aí fui orar. Eu estou orando e Deus falando no meu espírito, dando algumas palavras. Aí, um dia depois, não foi um dia depois ou 2 dias depois? Um dia depois, recebi uma mensagem no meu WhatsApp lá. Falou, olha, você pode vir agora para cá? Agora? Falei, agora, esses dias. Falei, peraí, não vou orar, eu vou ver. Aí eu falei, posso? Falei, estou te mandando a passagem hoje. Isso é coisa de Deus, tá? E foi mesmo, porque lá 4 horas a mais ou 5, lá em Londres. E aí, ele mandou, chegou no dia seguinte, mas ele mandou mesmo. Ela não vai, ela vai ficar aqui. Eu vou ficar 10 dias lá pregando em alguns lugares. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, irmão? Foi assim.
falei, nossa, eu preciso orar, falei para ele. Aí eu fui orar e Deus sempre me dá uma palavra quando é para ir, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Eu falei, obrigado, Jesus. Vamos lá. Eu sinto assim um certo, porque eu vou sem ela, eu não sei viver sem ela. Porque ela me leva a chá à noite. Eu, Senhor, é rota de avião na minha casa. E eu fico, e às vezes eu não escuto mesmo. E eu falei, ai, Jesus, queria tanto viajar, tirar uns dias de descanso, né? Eu falei, ai, vou para Canela, lá ver a Cida. Ai, Jesus, não era essa a viagem que eu queria, mas amém. Vamos orar por ele, queria chamar os pastores, amém? Ai, que Deus guarde, ore, irmãos, porque ele é tão no céu que ele esquece as coisas. Mas amém, o Senhor vai, amém. Os presbíteros que estão aí, por favor, venham. Vamos estar orando por eles, amém? De uma vez esqueci o cartão, na maquininha no aeroporto, já estava fora do aeroporto. Já tínhamos saído para ir lá um dia. Veio um cara correndo atrás. Não, falou Estava falou dentro aí. Falou, o senhor e tal, fulano e tal. Estão querendo comigo. Aí eu fui lá, era o cartão que tinha esquecido na máquina. Amém. Olha aí, Deus cuida. Glória a Deus, aleluia. Pai eterno, em nome de Jesus, nós aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, agradecendo ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. E Deus, nesse momento, nós como igreja, ó Pai, estamos, ó Deus, liberando a vida do Teu servo para estar também, ó Pai, levando, ó Deus, essa palavra maravilhosa e mudando a história lá em Londres, ó Pai, porque isso é promessa do Senhor, ó Pai. Senhor, então, ó Deus, que o Senhor esteja com ele, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, em todas as circunstâncias, guardando, livrando, meu Pai, usando poderosamente, com curas, milagres, ó Pai, e restaurando aquela nação, Senhor, meu Pai, mudando a história de muitos ali, ó Pai, pois eles estão aguardando, ó Pai, porque o Senhor determinou que assim seria, Pai, e assim será, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai. Obrigado que Ele traga, Senhor, ó Pai, testemunhos grandiosos, ó Pai, para edificar a nossa fé, Deus. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu pediria mais um pouquinho de paciência. Eu queria chamar... Cadê a vovó que fez aniversário sexta-feira? Cadê ela? Vem aqui, vamos orar por ela. Ela fez 80 anos, gente. É a mãezinha do Vanderlei. Vem cá, Vanderlei, Irene, vem cá. E a mãezinha da Irene também, né? Não é sogra, é mother-in-law. É a mamãe pela lei. Né? Vem cá, vamos orar. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Como é mesmo seu nome? Dona Darcy. Estenda suas mãos, vamos orar por ela, porque, gente, chegar aos 80, nem parece. Pai, amém, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da Dona Darcy, Senhor, porque sexta-feira foi o dia que o Senhor escolheu para ela vir ao mundo, trazer alegria à sua família, e hoje a alegria da família da fé também, Senhor. Então que o Senhor venha fortalecê-la, Pai, da cabeça à planta dos pés. Nós te pedimos a saúde do Senhor, Papai, ainda este tempo que ela tem na terra, Senhor, que o Senhor venha dar presentes especiais para ela, Senhor. E o maior presente é a tua saúde, seja a saúde dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque eu sei, Pai, que ela tem uma família abençoada, uma descendência abençoada, Senhor. Então que o Senhor venha prosperar, Pai, ainda os passos dela nesta terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Depois dê um abraço nela. Glória a Deus. Sexta-feira, vigília. Amém? Não vão me deixar sozinha aqui, por favor.
E vai ser das 10h30 até a hora que o Espírito Santo deixar, amém? Então que vocês possam vir. Domingo que vem a Santa Ceia do Senhor, amém? Incentive os seus irmãos a perseverarem, a estarem aqui. Glória a Deus. É o seguinte, eu conheci um bispo lá do Texas chamado Jimmy Baker. Ele é pastor do Marcelo Cantor, lembra dele? Lembra-se dele, ele mora lá agora. Marcelo Santos. E, enfim, eu vim a conhecê-lo, nós começamos a nos comunicar. E ele estava indo para o Brasil no dia 13 ou 14, eu já vou estar aqui. E nós combinamos de fazer um evento com ele, uma conferência profética, que vai ser no ginásio José Correia, ali na praça, onde tem a feira de ginásio lá, bonito. E nós estamos entrando em contato com várias igrejas, tem algumas que falam, eu vou mandar o povo, e papapá. Então vai ser bom por causa dessa... Eu creio que Deus vai provocar uma comunhão ali. E muitos estão querendo ir mesmo, ele vai ministrar lá. A primeira língua dele é português, porque ele nasceu nos Estados Unidos, só que depois ele veio para cá, depois de um tempinho ele veio para cá, morou aqui um tempo, voltou para os Estados Unidos, e casado com uma americana, se não me engano. E ele cuida, ele é bispo, mais ou menos, administra em torno de 200 igrejas lá nos Estados Unidos. É um homem muito humilde, muito simples. Conversei com ele, eu notei isso. Ele vai estar aí ministrando, então vamos estar lá juntos. Vai ser num sábado, amém? Amém. Os jovens já falaram que vão e nós vamos estar lá. Glória a Deus. Amém. A benção. Bom, não é tarde. Amém, amados? Tem uma noite de sonhos abençoada. Tem uma semana abençoada. Uma semana de ricas experiências, de ricas bênçãos, de ricas bem-aventuranças. Que você fique como quem sonha. Eu declaro sobre a tua vida o Salmo 126, você vai ficar como quem sonha, vai ficar com uma grande alegria no teu coração por causa das coisas que Deus há de fazer sobre ti, em nome de Jesus. É um tempo de liberações do Senhor sobre ti. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a riquíssima comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a tua vida, até a volta iminente do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Seus olhos